Olá, meu nome é Joyce Santos, eu sou estudante de Línguas Estrangeiras Aplicadas e nessa apresentação eu vou falar sobre o meu projeto de iniciação científica pela UNB, intitulado Ampliação do Glossário Multilingüe Online sobre Migração e Refúgio, a direção Português e Espanhol em Foco. Primeiro, pensando a barreira linguística como um obstáculo que impede a integração e acolhimento de refugiados no Brasil, os grupos de pesquisa Morbilang e Termitradco se uniram para a criação do glossário multilingüe sobre migração e refúgio. Esse glossário ele compreende 4 idiomas, o português, o brasileiro, o espanhol, o francês e o inglês, e o objetivo dessa iniciação científica é contribuir para a sua ampliação no par de línguas português e espanhol. A abordagem utilizada foi a terminologia direcionada por corpus, que tem como base a linguística de corpus, e essa área de pesquisa considera a língua como um sistema probabilístico e a estuda por meio da análise de corpora ou conjuntos de textos eletrônicos. Esse tipo de abordagem permite a identificação de padrões de ocorrências em textos de área especializada, ou chamadas unidades de tradução especializada, ou UTEs, e o COMIR, que é o corpus comparável que serve de base para o glossário. O passo a passo. Primeiro, utilizando softwares adequados para a exploração de corpóreos eletrônicos, eu utilizei o Anticonc na minha pesquisa. Foi feita a identificação de UTEs, partindo da lista de palavras-chave do português, e em seguida a identificação de possíveis equivalentes tradutórios no espanhol, usando os mesmos softwares através da análise dos contextos de uso presentes no corpus, né? E aqui está um excerto do arquivo controle que nós temos, onde vamos registrando as entradas em cada língua e o número de ocorrência nos seus respectivos subcorpora. Como resultado, nessa pesquisa nós criamos 39 novas entradas para o glossário, 30 partindo do espanhol e 9 partindo do português. E para cada entrada nós preenchemos uma ficha. Cada ficha contém a UTE, 2 contextos de uso autênticos e pelo menos o equivalente tradutório em português, além dos equivalentes tradutórios nos outros idiomas, caso eles tenham sido identificados. Além disso, foi feita a limpeza e formatação de alguns textos do subcorpus do espanhol. Aqui um exemplo de ficha, como eu havia mencionado, com aqueles dados, a UTE, os contextos e os equivalentes tradutórios, além de algumas outras informações. E durante a pesquisa foi possível constatar algumas diferenças entre os padrões léxico-gramaticais entre os idiomas do glossário. Por exemplo, observou-se a tendência do espanhol a omitir o sujeito ou objeto em certas UTEs em comparação com o inglês. Por exemplo, em hacer una solicitud e make an asylum claim. Em espanhol, o termo refúgio ou asilo ele não precisa ser mencionado, uma vez que essa é a temática principal do texto. A UTE, que seria solicitud de asilo, quando ela se combina com verbos de ação ou ela é novamente mencionada, ela tende pela omissão desse modificador de asilo, porque ele fica subentendido no contexto. E aqui é um exemplo de algumas ocorrências onde isso fica explícito. Porém, a UTE, solicitud de asilo, ela existe no corpus, só que, como foi dito, naqueles casos, ela tende pela omissão do modificador. E no espanhol também foi possível observar uma preferência da voz passiva em alguns contextos. Então, o que em inglês seria failed asylum seeker, em espanhol foi encontrado solicitante de asilo cuja solicitud ha sido rechazada. E o mesmo não parece ocorrer no francês, que segue uma estrutura semelhante ao inglês. E com isso, nós podemos concluir que o COMIR, sendo um corpus multilingüe, permite a observação das línguas em uma perspectiva contrastiva e que a metodologia direcionada por corpus mostra que as traduções de UTEs de uma língua de partida nem sempre serão literais na língua de chegada, ainda que possam ser entre 2 ou mais línguas. Além disso, o inglês, ao contrário do espanhol, tende a uma explicitação maior do que as línguas românicas que deixam subentendido. E é isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigada.